E o privilégio que eu tenho de receber esse jovem de ouro, professor extremamente capacitado, inteligente, o Fernando Ullmann. Ele que vai falar a respeito de uma viagem que ele fez à China, onde podemos resgatar a cultura e as medidas adotadas para conter o avanço do Covid-19. Por lá, ele pode trazer, acima de tudo, a experiência vivida, que ele vai contar para você se foi antes ou depois da pandemia. Inicialmente, Fernando, dizer da alegria em poder recebê-lo. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Christian, boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui contigo novamente. E, embora seja um momento muito difícil, muito complicado para todo o Brasil, para a cidade também, de abre e fecha as portas, de pessoas que vêm a óbito. Então, quero agradecer a oportunidade e, sobretudo, já de antemão, lançar minhas condolências a todas as pessoas que estão aí passando dificuldade em função do Covid. Aproveitar e agradecer minha querida amiga Rose, que eu já tive o privilégio de trabalhar com ela, extremamente competente, que indicou aqui o professor Fernando Ullmann, para poder estar falando sobre orientações e também a sua experiência e o que nós podemos fazer para poder vencer esta pandemia. Da sua viagem, Fernando, à China, qual que é a experiência que você traz para nós? Christian, a viagem ela foi um tanto quanto tumultuada no sentido daquilo que eu esperava, né? Do ideário, daquilo que se manifestava enquanto uma viagem à China. Claro que ela já estava organizada há muito tempo, então nós organizamos uma missão científica com 6 meses de antecedência, e o Covid ele vai aparecer, o coronavírus ainda, ele vai aparecer lá no fim do ano, em dezembro. E a viagem ela estava programada para mais ou menos 25 de janeiro. Então, eu, quando pego a aeronave, eu já sei, já existia esse temor todo em relação à disseminação do Covid. Ele começa em Wuhan, na China, e o que eu percebi, já ao entrar no avião, e isso embarcando em São Paulo, foi que existia toda uma preocupação do pessoal de bordo da aeronave, com máscaras, com álcool em gel, com a desinfecção, com a limpeza das poltronas e tudo mais. E assim foi até o retorno da viagem, passando pela Europa e chegando no Brasil. Agora, o grande detalhe quando eu aterrissei em Pequim, no dia 25 de janeiro, eu me dei de conta de uma cidade completamente vazia. Então era uma cidade fantasma, literalmente, uma cidade paralisada. E vejam, nós estamos falando de uma cidade de 20 milhões de habitantes. Então é uma cidade que é 2 vezes maior do que São Paulo, por exemplo. E essa cidade ela estava paralisada já com apenas 400 casos de coronavírus. Então nós tivemos, me parece, um trabalho muito efetivo e muito eficiente, tanto nos aeroportos, com os voos sendo cancelados, quanto na própria cidade de Pequim, com o fechamento dos comércios, com o fechamento das indústrias, das empresas, e a tentativa de se eliminar qualquer tipo de possibilidade de disseminação do vírus. É questão de disciplina, Fernando. Comparar o povo brasileiro com o asiático é até difícil, porque culturalmente nós não estamos preparados e não fomos educados para ter a mesma disciplina. A gente observa que lá houve, de fato, uma grande disciplina que conseguiu conter a respeito do coronavírus, esse vírus que tem um contágio tão fácil a espalhar tanto. Hoje o Brasil já superou e muito os números de casos lá da China. E nisso que você fala, e é importante a gente ressaltar isso, porque tem uma palavra aí que ela se chama responsabilidade social. Só que ela não vem desacompanhada. A responsabilidade social, ela é acompanhada também desse acesso à educação e desse acesso à cultura. E isso parte necessariamente de políticas públicas, ou seja, da gestão pública em levar até a população educação e consciência suficiente para que exista essa responsabilidade social. Aonde eu quero chegar com isso?
O que eu via lá na China, por exemplo, é que a todo momento tinha alguém pronto para lhe dar orientações sobre como se prevenir. Então, a questão de lavar as mãos, a questão de usar o álcool em gel, não tirarem sequer momento algum as máscaras. Por exemplo, todas as fotos que eu fiz na China, todas elas estão com máscara. E se você tirasse a máscara, viria algum funcionário, ou um policial, ou alguém ali do ambiente onde você estava pedir para que você colocasse. Então, o que acontece? Passava nas avenidas, nas ruas principais, eles têm telões de LEDs gigantes, gigantes assim de 15 metros por 10, fazendo propaganda, divulgação de carro, mas que passaram a fazer divulgação, passaram a fazer propaganda das medidas de prevenção do corona. Então, me parece que foi muito rápido, foi muito imediato em se deixar o vírus só em Wuhan, e que foi o que aconteceu. Então, a China hoje, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela teve aí em torno de 5 mil mortos. 5 mil mortos onde 4.500 estão em Wuhan, que é da onde nós resgatamos o pessoal e trouxemos aqui para o Brasil para fazer a quarentena em Anápolis. Então, esse cuidado ele foi muito rigoroso. E até todo momento aferiam a temperatura, então existia uma preocupação real em cima da população e também em cima da economia, me parece. Há várias teses que circulam pelo mundo, no Brasil não é diferente, que a China, primeiro, demorou para avisar o mundo a respeito dessa pandemia perigosíssima. Na sua opinião, houve negligência por parte do governo da China? Então, a mesma pergunta o pessoal faz aqui, né, Christian? Se houve negligência por parte do Brasil em liberar, por exemplo, o carnaval. Eu acredito que as situações elas sejam diferenciadas e que a gente tenha que ter um cuidado muito grande, né, quando a gente tenta fazer essas análises. Na verdade, sim, o vírus, hoje o que nós sabemos é que ele começou a ser disseminado a partir de novembro, mais precisamente, se não me falha a memória, 17 de novembro. Então aí, para dezembro já foi um mês, e quando eu cheguei lá, então nós já tínhamos 2 meses do vírus. Mas veja, nós tínhamos 2 meses do vírus com uma baixa letalidade e uma disseminação localizada, ou seja, uma disseminação que ficou dentro de uma das suas províncias e não havia se alastrado tanto. Por quê? Já acabaram trazendo outras medidas de prevenção. No caso do Brasil, o que acontece? E dos outros países também, não é só o Brasil, mas nós deveríamos ter nos alertado muito antes, muito mais cedo, para as prevenções que nós precisaríamos. E isso nós não fizemos. Tanto é que existe essa outro questionamento em relação ao carnaval. Agora, o importante seria então, por que nós não nos antecipamos e por que nós não aprendemos com os erros dos outros, né? Para que a nossa sociedade não precisasse passar pelos 65 mil mortos que estamos passando hoje. Porque, na verdade... Infelizmente vai aumentar, né? Porque, na verdade, vai aumentar e vai aumentar consideravelmente. E não são 65 mil números, são 65 mil nomes, são 65 mil pessoas. Em Rio Verde hoje, infelizmente, mais de 80. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque nós estamos falando de vidas que estão muito próximas de nós, inclusive. Todos nós temos um amigo com um pai internado, todos nós temos algum parente ou alguém que conhece algum parente que tenha sido internado ou que tenha até acabado em óbito. Então, isso é muito triste para uma cidade que tem a potência e a pujança que tem Rio Verde, mas que ao mesmo tempo resguarda esse ar interiorano. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua participação e com certeza essa entrevista telespectador é para orientar sobre as medidas. Já tem quanto tempo você voltou da China? Já temos aí 6 meses. 6 meses, para você ver aí que é importante os cuidados, que nós possamos aprender a viver com esta pandemia, porque até então, infelizmente, ainda não existe vacina e é importante que tenhamos a consciência do respeito e fazer a nossa parte e, se possível, evitar aglomerações. Muito obrigado, Fernando, para você e muito sucesso.
Obrigado, Christian. Se você me permite, só queria fazer uma rápida consideração, que é em agradecimento ao pessoal todo do SUS. A gente vê a batalha que o pessoal do Sistema Único de Saúde vem fazendo e do fortalecimento que merece, né? Principalmente os profissionais aqui da cidade. E, por exemplo, eu escuto alguma coisa muito triste, assim, nós queríamos... por que o hospital de campanha está vazio? Nós queremos um hospital de campanha cada vez mais vazio. Significa que a população está se protegendo. Porque agora já está bem ocupado. Isso, mas a população, tendo uma responsabilidade social, o poder público cuidando dessa população e cuidando dessa economia, a gente consegue reverter isso. E aí fica o meu muito obrigado e o meu agradecimento. Lá no Instituto Federal, os colegas mesmo, dentro dos laboratórios, já produziram álcool em gel, produziram os equipamentos de proteção individual, e isso é importante que hoje a gente esteja mostrando um pouco da força que tem o setor público também em relação a crises como essa pandemia. Sucesso do Fernando Ullmann, professor do Instituto Federal Goiano, trazendo informações aqui a respeito desta pandemia.